O episódio deste relato é o chamado de Gideão, quando Deus o levantou em meio à aflição de Israel para libertar o povo da opressão dos midianitas, um fato narrado no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Era um tempo sombrio, os campos estavam devastados, os celeiros vazios, e o medo rondava o coração de cada família. Gideão, um homem comum, vivia escondido, debulhando trigo num lagar, lugar de pisar uvas, apenas para não ser descoberto e roubado pelos invasores. A esperança de Israel parecia soterrada sob o pó da angústia. Uma noite longa o envolvia, tanto exterior quanto interiormente. Ao seu redor, o som dos animais famintos e o eco distante das tropas midianitas faziam tremer até os mais valentes. Gideão levantava o rosto para o céu e, num murmúrio quase imperceptível, dizia: Senhor, onde estão as tuas maravilhas? Nossos pais contavam tua força, mas eu só vejo silêncio. Era uma oração feita entre o medo e a saudade dos milagres antigos. De repente, enquanto trabalhava em silêncio, sentiu uma presença que interrompeu o temor. Um homem apareceu diante dele e o saudou com palavras incomuns. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão estremeceu. Valente, pensou. Eu sou o menor da casa do meu pai e minha família é a mais pobre de Manassés. E com voz hesitante respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as suas maravilhas de outrora? Aquele homem que era o anjo do Senhor olhou nos olhos de Gideão e afirmou: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Eu estou contigo. A voz ecoou dentro dele como um trovão seguido de uma brisa suave. Ainda assim ele vacilou. Pedia um sinal, algo que confirmasse que não era apenas imaginação. Preparou uma oferta simples, carne, pão e caldo, e a colocou sobre uma pedra. Então o anjo tocou tudo com o cajado, e fogo brotou da rocha, consumindo a oferta em um instante. Gideão caiu de joelhos, os olhos arregalados pelo espanto e pela reverência. Vi o anjo do Senhor face a face, exclamou tremendo. Mas a voz divina o tranquilizou. Paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Naquela mesma noite, Deus lhe deu um novo desafio. Derruba o altar de Baal de teu pai, ordenou o Senhor, e ergue um altar ao Senhor teu Deus. Gideão obedeceu, mas ainda temendo os homens o fez durante a noite, acompanhado por 10 servos. O barulho das pedras caindo ecoava no silêncio, e o coração de Gideão batia forte. Pela manhã, os habitantes da cidade descobriram o ocorrido e exigiram sua morte. O pai de Gideão, Joás, porém, defendeu o filho. Se Baal é Deus, que ele mesmo contenda por si. Assim, o nome de Gideão se transformou em símbolo de confronto e fé. Dias depois, o exército inimigo se espalhava como enxames no vale de Jezreel. Eram tantos camelos e homens que pareciam inundar a terra. Gideão recebeu novamente o encargo divino: reunir o povo para lutar. Mas como liderar quando o medo ainda morava dentro de si? Ainda assim, ele tocou a trombeta e convocou as tribos. 32.000 homens se apresentaram, mas o Senhor o surpreendeu. São muitos. Israel poderia afirmar: foi minha mão que me salvou. Gideão anunciou a primeira redução. Quem estiver com medo, volte. 22.000 homens se retiraram, e o campo ficou silencioso demais. 10.000 restam, Senhor, murmurou Gideão, mas os inimigos são incontáveis. A resposta veio firme: ainda são muitos. Deus o conduziu até o rio para uma prova inusitada. Os que bebessem água, levando-a à boca com as mãos, atentos e vigilantes, seriam escolhidos. Restaram 300. A dúvida voltou a assombrá-lo. Como enfrentar exércitos tão numerosos com apenas 300? Nessa hora, Deus falou novamente: se ainda tens medo, desce ao arraial deles e ouve o que dizem. Então o teu coração se fortalecerá. Gideão foi, acompanhado de seu servo Purá. Eles se esgueiraram pela penumbra até perto do acampamento inimigo. Lá, ouviram 2 soldados conversando. Um deles dizia: tive um sonho. Um pão de cevada rolava entre as tendas e derrubava tudo. O outro respondeu: isso só pode significar a espada de Gideão. Deus entregou Midian em suas mãos. Naquele instante, as dúvidas se dissiparam. Gideão ajoelhou-se em meio ao pó e adorou. Voltou ao acampamento com os olhos queimando de fé. Dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Deu-lhes trombetas e cântaros com tochas dentro. Quando eu tocar a trombeta, disse ele, vocês farão o mesmo e gritarão: pelo Senhor e por Gideão. A tensão era enorme. O vento frio soprava sobre o vale. À meia-noite, o som
das trombetas explodiu no silêncio. As luzes se acenderam e o eco dos gritos atravessou as colinas. Os midianitas, tomados de pânico, voltaram suas espadas uns contra os outros. Deus confundira seus inimigos e a vitória nasceu não da força, mas da obediência e da fé. Quando o sol surgiu, o vale estava silencioso novamente, mas agora o medo havia trocado de lado. Israel ficou livre. Gideão, exausto e maravilhado, ergueu os olhos ao céu e murmurou: "O Senhor reina, sua força não depende de números, mas de corações dispostos." Ao seu redor, homens simples sorriam entre lágrimas. A fé que antes se escondia em silenciosos lagares, agora brilhava diante de toda a nação. A vida de Gideão nos recorda que Deus escolhe o improvável para demonstrar sua grandeza. Ele não busca a autossuficiência, mas a disposição de confiar. Quantas vezes nós também debulhamos nosso trigo em silêncio, tentando sobreviver em meio à insegurança, pedindo apenas um sinal de que Deus não nos esqueceu. Gideão aprendeu que a verdadeira coragem não nasce da ausência de medo, e sim da decisão de obedecer mesmo tremendo. O altar que ele ergueu, chamado "O Senhor é Paz", marcou o início de uma nova história. Também nós somos chamados a construir altares interiores de confiança, para que em tempos de crise a fé reacenda as promessas esquecidas. Hoje, quando as circunstâncias parecem esmagadoras e as forças parecem insuficientes, lembre-se de Gideão. O Deus que fez nascer coragem em um lavrador escondido ainda transforma temor em vitória. Ele continua sussurrando: "Vai nesta tua força, eu estou contigo." Que essa certeza reacenda em você o ânimo de lutar as batalhas da vida, não com poder humano, mas com confiança no Deus que triunfa através dos poucos, dos que creem, dos que obedecem, dos que se deixam conduzir. Se esta história tocou o seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam o poder da fé que vence o impossível.